Quero saudar os meus amados irmãos da gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer que sou grato a Deus por mais um dia na sua presença, mais um dia de vida, sendo sabedores que esse é o dia que o Senhor nos fez e nós devemos nos alegrar nele. Esse é o dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor nos preparou, devemos ser gratos a Ele. Quero compartilhar com os irmãos parte da palavra do Senhor que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 5, que relata a passagem do centurião de Cafarnaum, e que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como cresce, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aleluia. Irmãos, nós podemos extrair desse texto, extrair desta passagem, lições valiosas para a nossa vida. Temos algumas coisas a aprender com a atitude desse centurião. Como nós sabemos, centurião é aquele que tem autoridade sobre 100 homens. E aquele centurião, ele tinha um status, né? Era uma autoridade em Cafarnaum. Ele era uma autoridade em Cafarnaum. Então ele poderia procurar ali o auxílio para o seu problema, né? Ele conhecia outras autoridades, certamente ele tinha um certo status naquela cidade. Ele poderia procurar auxílio para o seu servo, para o seu criado, né, em outras fontes. Mas aí já começa a primeira lição que nós temos a aprender com este homem. Ele direcionou, ele focou na fonte correta. Ele sabia que em Jesus Cristo ele tinha a fonte, né, de uma solução verdadeira, profunda, definitiva para o seu problema, para a sua necessidade. Quantas e quantas vezes nós ficamos procurando soluções aonde não tem solução. Nós colocamos a nossa confiança em pessoas, colocamos a nossa confiança no nosso status, colocamos a nossa confiança em autoridades governamentais, nós colocamos a nossa confiança no nosso poder aquisitivo, e verdadeiramente somente Jesus Cristo é a fonte para que nós possamos solucionar as nossas necessidades, os nossos problemas de maneira plena, de maneira definitiva e de maneira profunda. Existem muitos recursos que podem trazer para a nossa vida uma solução momentânea, uma solução superficial, que traz ao nosso rosto, que traz aos nossos lábios, né, um sorriso momentâneo, um sorriso superficial. Mas só Ele sabe como está o coração, só Ele sabe como está a nossa mente. A única fonte que pode resolver os nossos problemas de maneira plena e profunda chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse centurião, com este homem. Ele focou em Jesus Cristo, sendo sabedor que Jesus entrava na cidade, né? Ele focou em Jesus Cristo. E o versículo continua dessa forma: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele. Aleluia! Aquele centurião se aproxima do Senhor Jesus. Primeiro focou Jesus como a principal fonte para a solução do problema dele. Depois ele se aproxima do Senhor Jesus. Aleluia! E aí eu já lanço, essa é a segunda lição que nós podemos aprender com este homem. E eu já lanço aí uma pergunta: qual é a distância que nós estamos do Senhor Jesus? Qual é a distância que nós estamos dele? Aleluia, glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus.
Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos impactados pela glória que emana dele. Nós somos impactados pela luz que resplandece dele. Irmãos, é impossível nós nos aproximarmos do Senhor Jesus e não ser impactado por essa glória, e não ser envolvido por esse amor, por essa misericórdia. Aleluia! E ao nos aproximarmos dele, nós somos impactados pela luz que emana dele, e a luz que emana do nosso Senhor Jesus clareia em nós, na minha vida e na tua vida, alguns pontos, algumas situações que precisam ser melhoradas, algumas atitudes que precisam ser alteradas. Aleluia! Muitas e muitas vezes nós caminhamos, nós vamos agir de maneira mecânica, de maneira instintiva, de maneira rotineira. E nos deparamos realizando situações até mesmo que inconscientes. Mas a partir do momento que nós nos aproximamos do Senhor Jesus, somos impactados pela glória e pela luz que emana dele. E clareia em nós pontos a ser melhorados. Ações, pensamentos, sentimentos que precisam ser alterados, que precisam ser mudados. É impossível nós nos aproximarmos do Senhor e não nos apaixonarmos por Ele, não ser impactado pelo poder, pela graça e pela benevolência que emana da parte do nosso Senhor. Aleluia! Glórias e louvores ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo segue dizendo assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Aleluia! Outra lição que nós aprendemos com este homem. Rogando-lhe, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Irmãos, quando nós focamos no Senhor como a principal, a única fonte capaz de resolver o nosso problema, quando nós nos aproximamos dele, nós nos lançamos a Ele, aos pés dele sem reserva. Que muitas vezes nós queremos clamar a Deus, nos aproximamos dele, mas queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, a nossa maneira. E o Senhor nos chama a nos lançarmos diante dele, aos pés dele sem reserva. Rogar a Ele, clamar a Ele, pedir a Ele sem reservas. Aleluia! Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. E aquele homem chega, se aproxima do Senhor Jesus, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor. Naquele momento, aquele homem, ele reconhece o poderio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se direciona a Jesus, chamando-o de Senhor, reconhecendo que estava diante dele o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, dizendo assim: Jesus, tu és o meu Senhor. Aleluia! Aleluia! E nós, irmãos, para outra lição que nós aprendemos, reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer o senhorio dele. Quantas e quantas vezes nós reconhecemos o senhorio de Cristo apenas pelos nossos lábios? Mas se o Senhor realmente Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem o senhorio pleno da nossa vida, nós devemos reconhecer este senhorio, não tão somente pelos lábios, principalmente pelas nossas ações, pela nossa postura, pelos nossos sentimentos, pelos pensamentos, fazendo do nosso corpo um perfeito instrumento de louvor ao Senhor, reconhecer que realmente Ele é o Senhor de maneira plena, de maneira profunda, não somente através dos nossos lábios. E aquele homem, ele reconheceu, já se direcionou, se referiu a Jesus como Senhor. Verdadeiramente, Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Ele tem a plena soberania da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Verdadeiramente, Ele é o Senhor da nossa vida. Fica essa pergunta e essa lição que nós aprendemos com esse homem. E aí ele disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Outra lição que nós aprendemos com esse homem. Irmãos, aquele homem estava diante da maior autoridade constituída sobre esta terra. Ele estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
Ele estava diante do príncipe da paz, ele podia pedir qualquer coisa para ele. Mas ele dá um exemplo, uma lição de amor e de misericórdia. Mesmo diante da maior autoridade que pisou sobre esta terra, aquele homem ele vai e pede pelo seu servo, que estava paralítico e violentamente atormentado. Muitas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes nós queremos servir ao Senhor da nossa maneira, da nossa forma, achando que o mundo ele gira em torno de nós. Nós pedimos pelo nosso emprego, pela nossa saúde, pela nossa família. Nós pedimos pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Mas este homem, ele reconheceu o verdadeiro significado e a essência do Evangelho. Estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas ele vai lá e pede em prol do teu servo. Mais uma lição que nós aprendemos com esse homem. Aleluia. Aleluia. E Jesus disse àquele homem, eu irei e lhe darei saúde. E aquele homem novamente nos surpreende. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas diz uma só palavra, o meu servo sarará. Ele diz também que ele tem homens sobre a sua autoridade. E diz a um vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem. Diz ao seu criado, faz isso, e ele faz. Reconhecendo a autoridade, o poderio e o senhorio de Jesus Cristo. E aí, no versículo 10 diz assim, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Aleluia. Irmãos, às vezes nós imaginamos, irmãos, que nós, para maravilhar Jesus, são longos períodos de oração, oração é importante, nós devemos orar. Longos períodos de jejum, jejum é importante, nós devemos jejuar. Ser instrumento de Deus, né, para grandes milagres, grandes maravilhas da parte do Senhor, temos que buscar esses dons, sim, irmãos. Temos que buscar. Mas para surpreender, para maravilhar Jesus, isso não maravilha Jesus, porque a força para orar vem dele. A força para jejuar vem dele. O poder para curar e para realizar maravilhas, a fonte do poder é ele. Então somente nós somos instrumentos. Mas a palavra diz assim, que essa atitude desse homem maravilhou Jesus. Maravilhou Jesus. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Homens como eu e como você não tinham superpoderes, não eram homens extraordinários, mas foram chamados os heróis da fé. A única coisa que eles tinham era a fé. O poder que pode transformar este mundo é a minha e a tua fé. Aquele homem maravilhou Jesus no exercício da sua fé. Ele encantou Jesus com o exercício da sua fé. E eu te convido nesta noite, vamos encantar ao Senhor, vamos maravilhar ao Senhor Jesus com o exercício da nossa fé. Independente das circunstâncias, dos cenários negativos, vamos continuar acreditando, adorando, bendizendo, exaltando, louvando ao Senhor. Porque nós sabemos que o escape e a provisão vai vir da parte do Senhor. O nosso Deus, o Deus que cuida da minha vida e da tua vida, da minha família e da tua família, Ele nunca perdeu batalha e nunca vai perder. Aleluia! Aquele homem maravilhou ao Senhor, surpreendeu ao Senhor com o exercício da fé. Aleluia! E Jesus disse, ouvindo isso, disse aos que o seguiam, em verdade, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E aí o Senhor ainda fala algo importante para a nossa vida. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa